O rei Acrísia de Argos saiu do santuário com passo firme e expressão fechada. A profecia havia sido entregue com a precisão brutal que os deuses reservavam para os momentos em que não havia mais espaço para a esperança. Sua filha Danae geraria um filho. Esse filho mataria o avô paterno. Não havia condição. Não havia exceção. Não havia data. Apenas a certeza absoluta de que aconteceria. Acrísia era um homem de decisões rápidas. Governava Argos com autoridade, que seus ancestrais haviam construído ao longo de gerações, e sabia que a autoridade de um rei se mede pela capacidade de agir antes que os problemas se consolidem. A profecia havia transformado sua filha em ameaça. A solução era simples na forma, complexa na execução. Danae não poderia gerar filhos. De volta a Argos, o rei convocou os melhores artesãos do reino. As instruções eram precisas. Uma câmara subterrânea, paredes de bronze, sem janelas, uma única entrada, com fechamento externo. A câmara foi construída abaixo do palácio, sob o piso de pedra que nenhum visitante jamais pisava. Quando ficou pronta, Acrísia desceu pessoalmente para inspecionar cada junta, cada parede, cada ponto onde a luz poderia penetrar. Não havia luz. Danae foi conduzida para dentro. As portas fecharam atrás dela. O que aconteceu a seguir está registrado de forma consistente em Apolodoro, em Píndaro, em Higino e na tradição que os gregos preservaram por séculos como verdade incontestável. Zeus, senhor do Olimpo e pai dos deuses, penetrou na câmara de bronze sob a forma de uma chuva de ouro. A luz desceu pelas junções imperceptíveis do metal. Danae concebeu. Pérseus nasceu no interior daquela câmara, como se o mundo tivesse decidido que nenhuma parede de bronze seria suficiente para impedir o que havia sido determinado. O choro da criança atravessou o metal e alcançou os guardas posicionados do lado de fora. A informação subiu pelos corredores do palácio até chegar a Acrísia. O rei desceu até a câmara e abriu as portas com as próprias mãos. Encontrou sua filha segurando um menino de olhos abertos, que olhava para ele como se reconhecesse quem era aquele homem. Acrísia tinha diante de si o instrumento de sua própria morte. As tradições preservadas são consistentes em um detalhe que revela o caráter do rei. Ele não matou o menino com as próprias mãos. O derramamento de sangue da própria linhagem atrairia a punição dos deuses, particularmente das Eríneas, cujo propósito era perseguir aqueles que violavam os laços de sangue. Acrísia conhecia as regras do universo em que vivia. Matar o neto diretamente era uma solução que criaria um problema maior do que o que resolvia. A solução encontrada foi elegante na crueldade e cuidadosa na lógica. Um caixão de madeira foi construído. Danae e o filho foram colocados dentro. O caixão foi fechado e lançado ao mar Egeu. O mar decidiria. Se os deuses quisessem a morte da mulher e da criança, o mar os afundaria. Se não quisessem, o problema de Acrísia seria resolvido de outra forma. Longe de Argos, longe do seu alcance, longe de sua responsabilidade direta, o caixão não afundou. As correntes do Egeu têm lógica própria. Levam o que flutua em rotas que os marinheiros conhecem e respeitam. O caixão seguiu essas rotas durante dias, balançando com as ondas, mantendo-se acima da linha da água, com a resistência que a madeira bem construída oferece ao mar. Chegou à ilha de Sérifos. Dítis era irmão do rei Polidectes e vivia da pesca. Lançou suas redes na manhã em que o caixão apareceu perto da costa e trouxe de volta algo que nenhuma rede havia capturado antes. Quando abriu a tampa, encontrou a mulher e o filho vivos. A criança estava acordada. A mulher olhava para ele sem falar. Dítis os levou para sua casa. Serifos era uma ilha pequena, governada por Polidectes, com a autoridade de quem sabe que não há para onde ir em uma ilha. O poder do rei era absoluto, porque a costa era o limite do mundo para os habitantes. Polidectes governava com apetites conhecidos por riqueza, por influência, por mulheres que não haviam escolhido sua companhia. Perseus cresceu em Sérifos como filho de pescador. Sem trono,
sem linhagem declarada, sem nome reconhecido além do que Dítis e Danaé haviam construído no silêncio de uma vida simples. Aprendeu a lançar redes, a ler o vento, a reconhecer quando o mar mudava de humor, antes que a mudança se tornasse visível na superfície. Cresceu também sabendo que sua mãe havia chegado à ilha dentro de um caixão lançado ao mar por um rei que preferia delegar o assassinato às correntezas. Quando Perseus já havia alcançado a idade adulta, Polidectes voltou seus olhos para Danae com a determinação de quem está acostumado a receber o que deseja. A mulher resistia. O filho estava presente, e era obstáculo visível. Polidectes era homem que compreendia a geometria do poder. Para alcançar o que queria, precisava remover o que estava no caminho. A tradição registrada por Apolodoro descreve o mecanismo escolhido por Polidectes com precisão que revela a inteligência calculada do rei. Ele convocou um banquete. O pretexto era a contribuição para o presente de casamento de um rei estrangeiro, ocasião que exigia generosidade e que colocava os convidados em posição de não poder recusar sem demonstrar pobreza ou desrespeito. Cada convidado declarou sua contribuição. Quando chegou a vez de Perseus, o jovem declarou que traria o que fosse exigido, até a cabeça da górgona Medusa. Polidectes aceitou a promessa diante de todos os presentes. A armadilha estava fechada. Perseus havia dado sua palavra em público. Partir sem cumprir seria desonra. Cumprir era a tarefa que os homens comuns consideravam impossível. Medusa habitava os confins do mundo ocidental, além do oceano primordial, em território que nenhum viajante havia alcançado e voltado para descrever. Seu olhar matava no ato. Com Perseus morto em alguma extremidade desconhecida do mundo, Polidectes teria o caminho livre. Perseus partiu de Sérifos sem saber o caminho. Medusa era uma das 3 górgonas, filhas de Fórcis e Ceto, entidades do mar primordial que os gregos identificavam como forças anteriores à ordem olímpica. As 3 irmãs habitavam os confins do Ocidente. Suas formas combinavam traços que os cronistas antigos descrevem com consistência: escamas impenetráveis cobrindo o corpo, mãos de bronze, presas de ouro, e em vez de cabelo, equidnas, criaturas híbridas de forma rastejante, emergindo permanentemente do crânio. Esteno e Euríale eram imortais. Medusa era a única mortal entre as 3, e essa condição era simultaneamente sua fraqueza e o fundamento da missão impossível que Polidectes havia construído como armadilha. O olhar de Medusa transformava em pedra qualquer ser vivo que o encontrasse diretamente. Não havia gradação. Não havia distância segura. O contato visual era suficiente. Perseus não era apenas filho de Danae, era filho de Zeus. E os filhos de Zeus, que os deuses consideravam dignos de atenção, recebiam meios. Não vitória garantida, mas meios. Hermes, mensageiro do Olimpo e filho de Zeus, foi ao encontro do jovem. Atena, filha de Zeus, nascida armada da cabeça do pai, acompanhou. As fontes antigas são consistentes nesse ponto. Os deuses não realizaram a tarefa por Perseus. Forneceram o equipamento e a direção. O resto dependia das decisões do jovem. Hermes entregou as taloneiras, sandálias aladas que sustentavam o portador no ar com a estabilidade que os pés encontram na terra firme. A harpe, lâmina curva forjada em ferro adamantino, o único metal capaz de cortar o que o ferro comum encontrava como obstáculo intransponível. Atena emprestou seu escudo de bronze polido, trabalhado até a superfície, refletir com a precisão de um espelho. Para encontrar as górgonas, Perseus precisava primeiro localizar as greias. As greias eram 3 irmãs anciãs, irmãs das górgonas pelo sangue de Fórcis e Ceto, mas de natureza diferente. Hesíodo as nomeia: Dino, Énio e Penfredo. Desde o nascimento, compartilhavam entre si um único olho e um único dente, passando-os de uma para outra de acordo com a necessidade. Habitavam uma região de névoa perpétua, além da linha onde o sol alcançava o horizonte, num território sem referências visíveis para quem chegasse de fora. Perseus chegou voando sobre as taloneiras. O equilíbrio no ar era diferente do equilíbrio na terra.
As correntes de vento não obedeciam às mesmas regras que o chão sólido, e a adaptação levou tempo. Quando encontrou as greias, elas estavam em processo de transferência do olho compartilhado, passando-o de uma mão para outra, em meio a uma disputa cujo conteúdo não ficou registrado nas fontes. No momento exato da transferência, quando o olho estava no espaço entre as duas mãos sem pertencer a nenhuma, Perseus o interceptou. As 3 greias ficaram cegas simultaneamente. Sem o olho, não podiam ver. Sem o dente, não podiam comer. Exigiram a devolução com uma urgência que revelava o quanto aquele único órgão compartilhado era o centro de toda a sua existência. Perseus condicionou a devolução à informação. Onde estavam as ninfas que guardavam os objetos indispensáveis para enfrentar Medusa? As greias informaram. As ninfas, identificadas em algumas fontes como guardiãs dos jardins do Ocidente, ligadas aos confins do mundo conhecido, possuíam 2 objetos que a tradição descreve com consistência: a quibices, bolsa de couro com fechamento de natureza específica, capaz de conter a cabeça de Medusa sem que os poderes petrificantes da Górgona vazassem para fora; e o quimo, o capacete de invisibilidade que pertencia a Hades, deus do submundo, cujo uso tornava o portador imperceptível à visão de qualquer ser, mortal, imortal ou intermediário. Perseus recebeu ambos. Equipado com as taloneiras, a harpe, o escudo de Atena, a quibises e o capacete de Hades, Perseus seguiu em direção ao extremo ocidente. A localização do território das Górgonas está registrada nas fontes antigas com a imprecisão geográfica que caracteriza os confins do mundo conhecido, além do oceano primordial, além do alcance dos ventos comuns, em região onde a distinção entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos perdia nitidez. O território estava em silêncio quando Perseus chegou. Não havia movimento exceto o das equídenas sobre os crânios adormecidos das 3 irmãs. Perseus aproximou-se voando baixo, invisível sob o capacete de Hades. Identificou Medusa entre as irmãs pela única característica que a distinguia das outras 2. Era a única cujos traços ainda guardavam vestígios do que havia sido antes da transformação. Era a única que podia morrer. Usando o escudo de Atena como espelho, Perseus olhou para o reflexo sem encarar Medusa diretamente. O ângulo exigia precisão. O movimento que se seguiu exigia velocidade. Com a harpe na mão direita, desceu em trajetória controlada, olhos fixos na imagem refletida no bronze polido. A lâmina adamantina cortou o pescoço de Medusa em um único golpe. Do sangue que jorrou e caiu no oceano primordial, nasceu Pégaso, o ser alado gerado do sangue divino, misturado à água do mar. Do mesmo sangue surgiu Crisaor, guerreiro de lança de ouro, concebido por Poseidon com Medusa, antes de sua transformação. Apolodoro registra ambos os nascimentos como consequência direta do momento do golpe. Perseus não esperou. Guardou a cabeça na quibises, sem olhar diretamente para ela. Colocou o capacete de Hades. Partiu voando para o norte. Esteno e Euríale despertaram com o odor do sangue da irmã. Percorreram o ar em todas as direções com a velocidade que as imortais podiam alcançar. Não encontraram rastro. O capacete de invisibilidade não deixava traço perceptível, não projetava sombra, não deslocava o ar de maneira que pudesse ser identificada. Perseus havia saído dos confins do Ocidente com a cabeça que Polidectes havia exigido como armadilha impossível. O vento carregava Perseus para o norte quando a costa surgiu abaixo, que era a Etiópia. A terra descia até o mar em formações de rocha que os séculos haviam esculpido com a paciência da erosão. Perseus ajustou a altitude das taloneiras e desceu até o alcance da visão. O que encontrou não estava em nenhuma parte do equipamento que os deuses haviam fornecido. Não havia instrução para aquilo. Uma mulher estava acorrentada a uma rocha sobre o mar. As correntes eram de ferro, grossas o suficiente para imobilizar sem deixar espaço para a tentativa de fuga. A rocha emergia da água, a distância calculada da costa, longe demais para que alguém pudesse alcançá-la a nado sem ser destruído pelas correntezas que circulavam abaixo da superfície visível.
Perseus desceu. A mulher era Andrômeda, filha do rei Cefeu e de sua rainha Cassiopeia. O que havia acontecido antes do momento em que Perseus a encontrou está registrado nas fontes com a clareza que os gregos reservavam para histórias que serviam de aviso sobre os limites da arrogância humana. Cassiopeia havia declarado publicamente ser mais bela que as Nereidas, as 50 filhas de Nereu, o ancião do mar, que habitavam as profundezas junto a Poseidon. A afirmação havia chegado ao deus do mar com toda a carga de insulto que continha. Poseidon enviou Ceto, entidade colossal das profundezas de natureza que os cronistas descrevem como pertencente ao tempo anterior à ordem olímpica, para devastar a costa etíope. Cefeu havia consultado o oráculo de Amon. A resposta foi direta, sem margem para interpretação alternativa. A destruição só cessaria com o sacrifício de Andrômeda. O rei acorrentou a própria filha à rocha sobre o mar e aguardou. Perseus pousou na costa. A tradição preservada por Apolodoro registra o acordo que ele propôs a Cefeu antes de agir. Em troca de enfrentar Ceto, Perseus receberia Andrômeda como esposa. Cefeu era um homem sem opções. Aceitou. Ceto emergiu das profundezas com o peso de tudo o que habitava abaixo da linha, onde a luz solar alcançava o fundo. Perseus esperou no ar, sustentado pelas taloneiras, mantendo altitude e ângulo de ataque calculados para maximizar a mobilidade e minimizar o alcance da entidade. A harpe cortou onde precisava cortar. A batalha registrada pelas fontes antigas não é descrita como longa. É descrita como decisiva. Ceto sangrou no mar. Quando afundou, Perseus foi até a rocha e quebrou as correntes. Andrômeda desceu da rocha pela primeira vez desde que havia sido colocada lá. A cerimônia de casamento foi preparada com a velocidade que a gratidão extrema impõe aos preparativos. Cefeu ordenou a celebração. Os habitantes da costa etíope que haviam vivido sob a ameaça de Ceto reuniram-se. A ocasião tinha todos os elementos de encerramento definitivo: a ameaça destruída, a princesa salva, o herói presente. Mas Fineu interrompeu o banquete. Ele chegou ao salão com homens armados durante a celebração. A cena registrada por Ovídio nas Metamorfoses coloca Perseus em posição desvantajosa no primeiro momento. O salão era espaço fechado, os aliados de Perseus eram poucos e a harpe não estava à mão de maneira imediata. Cefeu recuou, os convidados se dispersaram. Perseus abriu a quibises, retirou a cabeça de Medusa e a ergueu diante dos invasores. Os que olharam diretamente foram imobilizados no ato. A transformação não era gradual, era instantânea. O olhar da Górgona, mesmo com Medusa morta, mantinha o poder que havia pertencido a ela em vida. Os homens de Fineu pararam com a postura do movimento que estavam fazendo no momento em que o olhar os alcançou. Espadas levantadas permaneceram levantadas em mãos que haviam se convertido em pedra. O salão ficou repleto de estátuas de pedra, onde havia homens instantes antes. Perseus guardou a cabeça novamente. O grupo partiu da Etiópia. As taloneiras carregaram Perseus e Andrômeda para o norte, seguindo a linha da costa africana com a altitude que permitia visão ampla e evitava as correntezas de vento que se formavam próximas às falésias mais altas. O trajeto de volta a Sérifos passava por territórios que as fontes antigas mencionam com referências geográficas que misturavam o conhecido e o mítico, sem distinguir entre os dois. Atlas estava onde sempre havia estado desde que Zeus o condenou, sustentando o peso do céu sobre os ombros no extremo ocidental do mundo. A condenação havia sido imposta depois da guerra entre os titãs e os olímpicos. Atlas havia lutado ao lado dos titãs. Quando os olímpicos venceram, Zeus distribuiu punições com a precisão de quem havia calculado cada castigo para que fosse exatamente suficiente para durar para sempre. Atlas recebia o peso do céu. Não havia intervalo. Não havia alternância. Não havia fim previsto. Perseus cruzou sobre o território do Titã durante o trajeto de volta. A tradição registrada por Ovídio narra que Perseus pediu hospitalidade. Atlas recusou. Havia uma profecia que o Titã conhecia.
Um filho de Zeus viria um dia para tomar as maçãs de ouro das Hespérides, o jardim que Atlas guardava nos confins do ocidente. Perseus havia declarado ser filho de Zeus. Atlas não estava disposto a correr esse risco. Perseus retirou a cabeça de Medusa da Quibises e a apresentou ao Titã. A transformação foi total. As fontes antigas descrevem com precisão o que aconteceu. A forma de Atlas se converteu em pedra e depois cresceu, solidificou-se, tornou-se a cadeia montanhosa que separava o Mediterrâneo do Oceano Ocidental. O que havia sido um titã condenado a sustentar o céu, tornou-se a formação rochosa, que os povos antigos chamavam de Atlas, picos de neve perpétua, visíveis à distância, usados pelos marinheiros como referência de localização. Perseus continuou. A viagem de volta a Sérifos consumiu tempo que as fontes não medem com precisão cronológica. As taloneiras mantinham altitude e velocidade constantes, mas a distância entre os confins do mundo e a pequena ilha do Egeu era real. Quando Sérifos apareceu no horizonte abaixo, Perseus reconheceu a linha da costa, com a familiaridade de quem havia crescido pescando naquelas águas. A situação havia mudado durante sua ausência. Polidectes havia intensificado a pressão sobre Danae com a convicção de quem havia calculado que o obstáculo não voltaria. A armadilha havia sido bem construída, uma tarefa impossível, uma promessa pública, a lógica de que o jovem sem recursos morreria nos confins do mundo, sem que ninguém precisasse manchar as mãos diretamente. Dítis havia escondido Danae em um santuário para protegê-la da insistência crescente do rei. Perseus chegou à ilha sem anúncio prévio. Polidectes estava reunido com seus aliados quando Perseus entrou no salão onde o rei recebia seus convidados habituais. O rei havia apostado na morte do jovem com a confiança de quem sabe que as probabilidades estão do seu lado. A missão era impossível. Os recursos eram inexistentes. Os aliados eram nenhum. A lógica havia sido impecável. Perseus colocou a Quibises sobre a superfície diante de todos. Retirou a cabeça de Medusa. O salão de Polidectes se converteu em galeria de pedra instantaneamente. O rei e seus aliados, todos os que olharam diretamente, foram imobilizados com a postura do momento, alguns com taças levantadas, outros em meio a conversas que nunca seriam concluídas. A tradição preservada por Apolodoro não registra sobreviventes entre os que permaneceram na sala. Perseus devolveu o capacete de invisibilidade às ninfas. O escudo retornou a Atena, que o havia emprestado para uma missão específica e que o recebeu de volta com a utilidade que ele havia provado. A harpe voltou ao domínio divino. As taloneiras foram recolhidas por Hermes. A Quibisis cumpriu sua função final, quando Perseus entregou a cabeça de Medusa a Atena, que a fixou ao centro de sua égide. Escudo divino, onde a imagem da Górgona permaneceria como proteção permanente e símbolo do que a deusa representava entre os deuses e entre os mortais. Dítis assumiu o governo de Sérifos. A ilha tinha agora um governante que havia protegido uma mulher e um menino quando não havia razão estratégica para fazê-lo. Perseus, Danae e Andrômeda partiram para Argos. A notícia da chegada de Perseus alcançou a Crísia antes que o neto chegasse. O rei lembrou-se da profecia de Delfos com a clareza que os momentos de perigo extremo impõem à memória. Havia construído uma câmara de bronze para prevenir o nascimento. Havia lançado o caixão ao mar para eliminar o problema à distância. Havia calculado que o oceano faria o trabalho que ele não podia fazer com as próprias mãos. O oceano havia devolvido o menino a Sérifos. Sérifos havia devolvido Perseus ao mundo. E agora Perseus voltava para Argos. A Crísia fugiu para Larissa, no norte da Grécia. A lógica era a mesma de sempre. Se o neto não podia encontrá-lo em Argos, o encontro não aconteceria. Perseus chegou a Argos e encontrou o trono vazio. Assumiu o governo temporariamente e decidiu ir a Larissa para participar dos jogos atléticos que a cidade realizava, competições que reuniam participantes de diferentes regiões e que ofereciam a um jovem rei recém-chegado a oportunidade de afirmar presença e estabelecer conexões. As fontes antigas, Apolodoro, Higino, Píndaro, são consistentes no que registram a seguir,
com uma uniformidade que atravessa séculos de transmissão e que os historiadores posteriores reconheceriam como marca de eventos reais preservados dentro da estrutura mítica. Perseus competiu no lançamento do disco. O disco saiu da trajetória prevista. O vento, a força aplicada, o ângulo de soltura, algum elemento ou combinação de elementos produziu um resultado que Perseus não havia calculado. O disco caiu sobre um espectador idoso que assistia aos jogos nas laterais do espaço de competição. O homem era Acrísia. O rei que havia fugido de Argos para Larissa, para evitar o neto, havia escolhido assistir aos mesmos jogos em que o neto competia, sem saber que era o neto que competia, em dia que nenhum dos dois havia planejado com essa configuração. A profecia de Delfos havia sido cumprida em Larissa, não em Argos, por um disco, não por uma espada, em um jogo, não em uma batalha, por acidente, não por intenção. A precisão era absoluta. O oráculo havia dito que o filho de Danae mataria o avô. Havia dito exatamente isso e nada além disso. Cada detalhe que estava fora dessa afirmação, o lugar, o método, a intenção, havia ficado aberto. A profecia não havia errado em nada. Havia simplesmente descrito o resultado sem descrever o caminho. Perseus enterrou Acrísia com os ritos devidos. O retorno a Argos trouxe o trono que havia sido o objetivo original da profecia. O trono que Acrísia havia tentado preservar, expulsando a filha ao mar, e que agora pertencia ao neto. Mas Perseus sentiu o peso de uma distinção que as fontes antigas registram como central para compreender o que se seguiu. Reinar sobre o reino do homem que havia matado, ainda que sem intenção, era governar sobre um assassinato que havia ocorrido em terreno de jogos atléticos. Ele negociou uma troca com Megapentes, filho de Preto e primo seu, que reinava sobre Tirinto. Perseus recebeu Tirinto. Megapentes assumiu Argos. Os dois reinos permaneceram sob controle da mesma linhagem, mas separados pela distância que o episódio de Larissa havia criado entre Perseus e o trono que havia pertencido ao avô que tentara matá-lo antes do nascimento. Em Tirinto, Perseus governou. A tradição atribui a ele a fundação de Micenas, cidade construída com muralhas de pedra colossal que os gregos das gerações seguintes encontrariam intactas e não conseguiriam explicar de outra forma, senão atribuindo a construção a trabalhadores ciclopes. As muralhas ciclópicas de Micenas permaneceram como estrutura física do que a mitologia descrevia como fundação heróica. Andrômeda permaneceu ao lado de Perseus. As fontes registram os filhos do casal com a precisão que as linhagens aristocráticas gregas preservavam. Perses, cujo nome os persas reivindicaram como origem de seu povo, Alceu, Estênelo, Eleu, Mestor, Electrion e a filha Gorgofone, cujo nome carregava permanentemente a memória do que o pai havia realizado nos confins do mundo ocidental. Quando Perseus e Andrômeda morreram, Atena os colocou entre as estrelas. As constelações que os astrônomos gregos identificaram no céu do norte carregam seus nomes até hoje. Perseu, Andrômeda, Cassiopeia, Cefeu e Ceto, toda a família etíope e a entidade que havia ameaçado destruí-la, fixados para sempre em posições que os navegantes mediterrâneos usavam para se orientar nas travessias noturnas. O próprio Pégaso, nascido do sangue de Medusa no momento em que a Harpe havia cortado o pescoço da Górgona, foi igualmente transformado em constelação, visível no céu de outono acima do Mediterrâneo. A cabeça de Medusa permaneceu na égide de Atena. A profecia de Delfos havia sido cumprida com uma exatidão que revelava o funcionamento do universo que os gregos habitavam. Não era um universo indiferente. Era um universo onde o que havia sido determinado encontrava seu caminho independentemente do que os mortais fizessem para impedi-lo. Acrísia havia construído paredes de bronze. Zeus havia penetrado pela junta imperceptível do metal. Acrísia havia lançado o caixão ao mar. O mar havia levado o caixão a Sérifos. Polidectes havia enviado Perseus aos confins do mundo com uma missão impossível.
Os deuses haviam fornecido as ferramentas necessárias. Acrísia havia fugido de Argos para Larissa. Perseus havia ido a Larissa para competir em jogos. Cada decisão tomada para desviar o destino havia criado a condição